Bom, agora já são 10h30, né? Então, eu queria desejar bom dia a todos e todas, agradecer ao professor João Renato, que está aqui hoje, né, para fazer a nossa reunião da tocoginecologia, e também a Juliana, a doutora Juliana, que eu já falei para ela, fico muito contente de vê-la aqui, ela foi nossa aluna, residente, agora residente da medicina fetal, e é um prazer tê-los aqui, abordando um tema que é tão importante, né, na prática obstétrica, e já estou vendo que estamos com bastante quórum aqui. João Renato, professor João, eu já vou passar a palavra para vocês, eu estou com uma interferência de barulho aqui na minha casa, então eu vou fechar meu microfone e passo a palavra para vocês, tá? Fico muito feliz, professor João, além de professor, ele tem um cargo super importante aqui na parte administrativa do hospital, mas mesmo assim, ele continua aqui com a gente como professor, cuidando de toda a parte da obstetrícia dentro do setor de ultrassonografia e trazendo muitas novidades sempre para a gente. João e Juliana, a palavra é de vocês. Peço a todos que façam as perguntas, comentários, dúvidas no chat, tá bom? E a doutora Juliana passa para o doutor João e eles fazem a discussão online com a gente, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Professora Fernanda, obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer, né, participar desse momento aqui junto ao departamento, né? Apesar de tudo, somos professores, né, que a senhora mencionou, né? Então, acho que realmente, estar junto com os colegas, com os alunos, sempre é um momento importante, ainda mais quando, para falar de um tema desse, né, que tem as duas partes que eu mais gosto, né, ultrassonografia e medicina fetal no mesmo título, né, e fetal, né? Então, quer dizer, para mim é um grande prazer, né? Agradeço a Juliana estudou, né, fez uma formação conosco na parte de GO, depois de ultrassom, medicina fetal também. Atualmente está terminando aí o mestrado profissional aí, também junto aí conosco lá na medicina fetal, e também está atuando como médica voluntária do programa. Então, é um prazer ter a Juliana aqui conosco e também uma pessoa formada na casa, integralmente, né? Bom, eu vou começar a compartilhar minha tela. Deixa eu ver se vai dar tudo bom. Já está aberto aqui. Se tiver alguma dificuldade, vocês me avisam aí. Vamos lá. Se puder alguém confirmar apenas se está compartilhando. Tá ok? Márcia, por favor, manda no chat o link do streaming, que eu não sei porque eu não estou conseguindo acessar. Ok. Apareceu, professor. Perfeito. Obrigado, então. Bom, então o tema da discussão de hoje é a aplicação, né, o uso da ultrassonografia na avaliação da restrição de crescimento fetal, né? Eu preparei um roteiro, uma aula, uma abordagem bem pragmática, né, considerando que nós vamos ter aqui alunos de graduação, residentes, pós-graduandos. Então a ideia é fazer uma abordagem bem pragmática, tá, desse tema. Tá? O que é interessante? Essa questão da restrição de crescimento fetal, nos últimos anos, surgiram várias novidades, né? E em menos de 6 meses, né, em menos de 7 meses, as principais sociedades internacionais aí que nos dão algumas orientações em relação a esse tema lançaram guidelines, né, bem sólidos, né, com revisões bem extensas sobre o tema. Então, só para vocês terem uma ideia, a Sociedade Internacional de Ultrassom em GO, que é um órgão internacional, em agosto do ano passado, elaborou um guideline com pessoas do mundo inteiro para tratar do assunto. 2 meses depois, em outubro do ano passado, a Sociedade de Medicina Materna e Fetal dos Estados Unidos, que é um outro órgão importantíssimo, né, que regula, né, que trata sobre esse assunto, lançou um guideline também, uma revisão. No início desse ano, em fevereiro, o Colégio, né, Americano, né, de Obstetras e Ginecologistas também lançou, em conjunto com a SNFM, um outro guideline tratando do assunto. E agora, há um mês, né, em março deste ano, a FIGO também, né, a Federação Internacional das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, elaborou também um guideline tratando do assunto. Então é interessante porque desses guidelines, as mesmas pessoas trabalham neles, então é até interessante você ver. Mas o que isso denota, né? É que existe um esforço internacional
no sentido de padronizar algumas condutas, aí, algumas tecnologias, inclusive, na questão de crescimento fetal. E, principalmente, no uso do ultrassom, que é uma ferramenta importantíssima para o diagnóstico e acompanhamento dessa condição. Tá? Uma parte grande da apresentação, eu vou me ater à revisão de alguns conceitos, tá? Porque, assim, como surgiram vários guidelines novos e recentes, acho que é importante nós revisarmos alguns conceitos importantes, e depois que você formaliza esses conceitos e você começa a falar a mesma língua, para você aplicá-los fica muito mais fácil. Tá? Então, uma parte grande da apresentação vou me ater a essa questão de revisar alguns conceitos. Tá? O primeiro deles, justamente a terminologia entre fetos restritos e fetos pequenos para a idade gestacional. Tá? Então, existe uma certa discussão na literatura, né, sobre como você utilizar esses termos, e esses guidelines eles vieram para tentar uniformizar isso. Né? Então, o que acontece? Né? Quando a gente fala que um feto é pequeno para a idade gestacional, nós estamos nos referindo a um termo de tamanho fetal, né? A uma classificação arbitrária de percentil de peso em relação à idade gestacional. Tá? Então, essa é um feto, é classificação de fetos pequenos. Aí você pode utilizar o percentil 10 de peso, o percentil 5, o percentil 3. Todos esses guidelines, eles têm utilizado para você fazer a primeira triagem, né, como esses fetos, para classificar os fetos como pequenos, o percentil 10. Tá? A restrição de crescimento fetal seria uma doença. Tá? Então, assim, quando você fala em restrição, seria já uma condição que aumenta o risco de mortalidade e morbidade perinatal. Tá? Essa figura que ela é bem interessante porque ela coloca visualmente esses conceitos. Né? Então, a gente pode observar que, de fato, né, a maioria dos fetos que são restritos, ou seja, que tem a doença restrição de crescimento fetal, eles são pequenos para a idade gestacional. Tá? Embora uma pequena porcentagem de fetos que nós classificamos como adequados, eles podem ser restritos, né, porque são fetos que teriam um potencial de crescimento maior, mas por algum motivo, um fator externo, né, por exemplo, hipertensão materna, a mãe que é tabagista, tem algum problema placentário, eles deixam de crescer, porque eles deveriam crescer. Então, por conta disso, eles estão em maior risco de morbidade e mortalidade perinatal, embora tenham ainda um peso acima do percentil 10. Mas isso é a minoria dos casos. A grande maioria dos fetos que são doentes, ou seja, estão restritos, eles são pequenos para a idade gestacional. Agora, o contrário não é verdadeiro, né? Uma porcentagem muito alta de fetos que nós classificamos como pequenos, eles não têm a doença, eles são pequenos constitucionais e, embora a gente saiba que quanto menor o percentil de peso, maior o risco de complicação perinatal, esses fetos abaixo do percentil 10 somente, que não tem alguma alteração associada do prevalecimento, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, eles não estão num risco tão aumentado assim de terem complicações. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. E aí, é interessante que, embora esses guidelines venham para tentar uniformizar a nomenclatura, o que acontece? A FIGO e a ISOG, né, que são dois órgãos internacionais, eles adotam essa terminologia. Eles diferenciam o feto pequeno do feto restrito. Já para o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e para a Sociedade de Medicina Materna e Fetal Americana, eles classificam qualquer feto com peso abaixo do percentil 10 como restritos. Eles argumentam que esses fetos, apenas por estarem com o peso abaixo do percentil 10, já vão merecer um acompanhamento um pouco diferenciado e tem, de fato, um risco um pouco maior de alguma complicação. Né? Mas aqui, para a nossa apresentação, vamos deixar formalizado que feto pequeno é um conceito de tamanho fetal, né? E a restrição de crescimento fetal já é uma questão de doença fetal. Tá? Outro conceito importante, né? Nós podemos dividir e separar, né, os fetos que têm a doença restrição de crescimento fetal em dois grandes grupos. Tá? Aqueles fetos que têm a doença por algum fator ambiental extrínseco, né? Por exemplo, insuficiência placentária, por conta de um tabagismo materno, uma doença autoimune materna, hipertensão, pré-eclâmpsia, tá? Que são a maioria dos fetos restritos. Tá? Então, a grande maioria dos fetos que têm a doença, eles são doentes por conta de uma alteração extrínseca. Tá? Mas existe um grupo menor de fetos que são restritos porque tem um problema inerente, né? Intrínseco mesmo, né? Alguma alteração genética, alguma doença cromossômica, ou mesmo uma infecção congênita muito precoce, né? Aí, notadamente, a questão da citomegalovírus e da toxoplasmose são doenças, infecções que, quando
atacam o feto numa fase muito precoce podem cursar a condição de crescimento fetal. Tá? Só que isso é a minoria, né, dos casos, são esses fetos restritos por uma alteração intrínseca. Tá? Nesse cenário, né, juntando esses dois conceitos, então sempre que nós estivermos diante de um feto que nós identifiquemos que seja pequeno para a idade gestacional, né, nós temos que tentar ter na cabeça esse raciocínio. Acho que isso é muito importante, principalmente para os alunos de graduação, né, e para os residentes também, claro. Enfim, identificou um feto pequeno, a primeira coisa, tá, confirmar idade gestacional. Tá? Por incrível que pareça, uma das principais causas de feto pequeno para a idade gestacional é erro de data. Tá? E é interessante porque também é a única situação que você trata a restrição de crescimento fetal e feto pequeno. Né? Você vai lá, você calcula a idade gestacional, você conversa com a paciente sobre a história menstrual dela, você muitas vezes identifica que tem um erro na datação, e aquele feto, em verdade, ele não é pequeno, ele só é mais jovem. Né? Então, é o que a gente chama de falso PI. Então, você corrige a idade gestacional e você tratou o problema. Tá? Agora, está diante de um feto que está pequeno, confirmou a datação, não tem erro de data, ele realmente é um feto pequeno, procurar tentar, né, pensar nessas duas situações principais. Os fetos que são pequenos constitucionais, que são, né, que é a maioria dos casos, tá? E aqueles fetos que são pequenos porque tem uma doença restrição de crescimento fetal. E lembrar que os fetos que estão restritos, você pode classificar em dois grandes grupos, né? Os restritos por uma alteração extrínseca e os restritos por uma alteração fetal mesmo, né? Uma malformação por conta de uma doença gênica, cromossômica ou mesmo uma infecção. Né? Então, essa figura é bem importante que os alunos, né, tenham em mente, né, tenham na cabeça para poder organizar o raciocínio no dia a dia. Tá? E por que também é importante, né, a gente classificar dessa maneira? Né? Porque os falsos PIGs estão tratados, como eu mencionei, os fetos pequenos constitucionais, você até vai acompanhá-los um pouco diferente, mas eles têm uma expectativa, né, um risco de morbidade e mortalidade perinatal que é muito semelhante aos fetos adequados. E os fetos restritos, se eles são restritos por uma condição placentária, você vai ter uma abordagem. Se eles são restritos porque tem um problema intrínseco, a abordagem é outra. Né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Tá? Para tentar fazer essa diferenciação desses grupos, né, que eu comentei, né, o que é importante? Uma boa avaliação biométrica fetal, e aí o ultrassom tem um papel importantíssimo, né? A questão de avaliar tanto o peso fetal estimado, quanto os parâmetros biométricos, né, do polo cefálico, do abdômen fetal, o crescimento dos ossos longos, né, individualmente. Então, o ultrassom tem um papel muito importante nisso, porque é uma ferramenta que nos permite fazer esse tipo de avaliação. Tá? Outro ponto importante é a questão de quais fórmulas e curvas utilizar. Né? Então, esses guidelines que eu mencionei no início da apresentação, eles recomendam, né, que você, se possível, se você tiver intervalos de referência de crescimento fetal específicos para a sua população, que você os utilize. Da mesma forma, se você tiver fórmulas de crescimento, né, de avaliação de peso fetal específicas, você também utilize essas fórmulas. Tá? Se você não tiver, não tem problema. Utilize fórmulas e gráficos internacionais. Tá? Também não é de todo ruim. Tá? Mas se você tiver uma abordagem mais customizada para a sua população, é melhor. Outro ponto importante do ultrassom nessa questão da diferenciação desses três grandes grupos aí de fetos pequenos, né? A questão da avaliação morfológica, né? Então, o feto que é pequeno e tem alguma alteração morfológica, você vai ter uma expectativa de aquela alteração de crescimento, ela se deve mais provavelmente a algum problema intrínseco fetal, né? Infecção, síndrome ou aneuploidia, tá? Outro ponto importante na questão do ultrassom, ajuda para você fazer as diferenciações desses diagnósticos de fetos pequenos. A questão do líquido amniótico. Tá? Então, o feto pequeno, por insuficiência placentária, a expectativa, o que combina com isso, é um oligoâmino. Tá? Já a restrição de crescimento fetal, por uma alteração intrínseca, ela vai tender mais a ter situações com líquido normal ou com polidrame. Tá? Então, é outro ponto que a ultrassonografia ajuda bastante aí na diferenciação dos tipos de fetos pequenos para a idade gestacional. Tá? Outro ponto importante, né, conceitual aí, a questão da dopplervelocimetria. Tá? Então, eu vou falar bem especificamente de alguns vasos, que são os mais importantes. Então, o que a gente tem que recordar aqui? Então, quais são os principais vasos que a gente estuda e qual a função deles
no diagnóstico, né, no rastreamento da restrição de crescimento fetal. Desde a artéria uterina. Tá? Então, o que é interessante saber, sendo bem pragmático? A artéria uterina, ela avalia a face materna da placenta. Tá? Então, o fluxo na artéria uterina ele tem uma relação com as ondas de invasão trofoblástica nas artérias, né, no leito uterino. Tá? Então, a gente sabe que a artéria uterina, o esperado é que ela tenha, no início da gestação, um fluxo com um padrão de mais alta resistência, tá? Que ao longo da gestação, esse fluxo, né, conforme você vai ter nas ondas de invasão trofoblástica, né, você vai ter uma diminuição da resistência ao fluxo na artéria uterina e no final da gestação, você espera que numa gestação normal, o fluxo na artéria uterina tem um padrão de baixa resistência. Né? Os padrões de fluxo de alta resistência, como que eu sei olhando visualmente? São padrões em que você observa que o fluxo na diástole cardíaca, o fluxo no vaso, ele fica uma velocidade mais baixa. Tá? Quando você tem uma resistência muito alta, esse fluxo fica bem reduzido. Já nos casos em que o fluxo tem uma resistência mais baixa, a diferença entre o fluxo, né, a velocidade de fluxo na sístole e na diástole ela é menor. Tá? Você não tem um degrau muito grande. Né? Então, o que se espera da artéria uterina é isso, que ela comece com um fluxo de alta resistência e que durante a gestação esse fluxo tem uma resistência menor. Tá? Esse é o normal. Né? Nos casos que você tem uma alteração na placentação, né, na implantação placentária, na face, portanto, materna da placenta, você vai ter o contrário. Você vai ter padrões de onda da artéria uterina com uma alta resistência no primeiro, segundo e terceiro trimestres. Né? Então, a artéria uterina é muito importante em que situação? Para você fazer o rastreamento, tá, de alterações de implantação placentária. Isso é muito presente em quê? Na pré-eclâmpsia, na restrição de crescimento fetal mais precoce. E a artéria uterina também tem um papel no diagnóstico. Tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês que o consenso que nós utilizamos hoje em dia, ele leva em consideração a artéria uterina para você poder firmar o diagnóstico de restrição de crescimento fetal em alguns casos. Tá? Outro vaso importantíssimo, né, nessa questão do diagnóstico e também do acompanhamento da restrição de crescimento fetal, a artéria umbilical. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar? Enquanto a artéria uterina avalia a face materna da placenta, tá? A artéria umbilical ela avalia a face fetal da placenta, ou seja, como é que está sendo perfundida essa placenta e as vilosidades. Né? E o padrão de fluxo na artéria umbilical é muito semelhante ao padrão de fluxo na artéria uterina durante a gestação. Começa com um padrão de alta resistência, vejam, um fluxo diastólico aqui muito baixo, tá? Que depois ele vai diminuindo a resistência, vai aumentando essa diástole, e no final você espera que o fluxo na artéria umbilical tenha uma resistência mais baixa. Né? E é muito interessante que a artéria umbilical é o vaso que ele é mais estudado e que tem um papel mais bem estabelecido nessa questão da diferenciação dos casos de fetos pequenos e também no acompanhamento da restrição de crescimento fetal. Por quê? Existe uma correlação, né, entre a área de troca, né, de perfusão placentária que está preservada e a resistência ao fluxo na artéria umbilical. Tá? Então, esse gráfico, né, é bem interessante que ele mostra isso. Né? A porcentagem aqui de vilosidades funcionantes em relação à idade estacional ao tempo, tá? E a minha área de troca placentária preservada. Tá? Então, quando eu avalio uma artéria umbilical e eu encontro um fluxo, né, de baixa resistência, tá? Ou seja, com fluxo diastólico final elevado, né? E com o índice de pulsatilidade entre o percentil 5 e o percentil 95, eu posso inferir que a minha área de troca placentária, de perfusão, está preservada. Tá? Ou seja, tem um padrão de baixa resistência, porque a placenta está sendo bem perfundida. Tá? Conforme eu vou tendo perda, né, dessas áreas de troca placentária, por algum insulto vascular, algum problema relacionado ali à placenta, né, do lado fetal da placenta, eu vou perdendo a área de troca, a área de perfusão, a resistência ao fluxo na artéria umbilical vai aumentando. Né? Então, quando eu perco aí algo entre 25% e 50% da placenta, eu tenho já um índice de pulsatilidade que costuma ficar acima do percentil 95. Tá? Quando eu perco metade da placenta, eu já começo a ter um padrão que a gente chama de diástole zero, ou seja, fluxo diastólico final ausente. Né? E esse padrão que eu mostrei para vocês aqui é o padrão do início da gestação, de altíssima resistência. Tá? Então, esse é um padrão já de Doppler crítico na artéria umbilical. E quando eu perco uma área aí superior aí a 2/3, 3/4 da placenta, o fluxo fica com a resistência tão alta na artéria umbilical
que o sangue ele tem um fluxo positivo na sístole, ele vai na sístole, e na diástole ele retorna. Tá? Então, a artéria umbilical ela tem um papel duplo aí na questão da avaliação da restrição de crescimento fetal. Primeiro que é importante para o diagnóstico, porque se eu estou diante de um feto que é pequeno e eu tenho uma alteração de fluxo na artéria umbilical, eu vou inferir que eu estou uma lesão placentária. Tá? E segundo, porque dependendo do grau de alteração desse fluxo na artéria umbilical, eu consigo ter uma noção do quanto de reserva placentária ainda, de área de troca preservada, eu ainda tenho. Tá? Então, a artéria umbilical é muito importante para o diagnóstico da restrição de crescimento fetal, diferencial, né? E ela é muito importante também para eu determinar o segmento dessas gestações. Tá? Artéria cerebral média, outro vaso que é muito importante, por quê? Né? Qual que é a informação que a artéria cerebral média me dá? A artéria cerebral média ela tem uma correlação importante com o nível de PO2 sanguíneo fetal. Tá? Então, eu espero que em fetos normais que estejam com uma boa perfusão placentária, com uma boa difusão na placenta, bem oxigenados, eu espero encontrar na artéria cerebral média um padrão, principalmente no meio no final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, um padrão de alta resistência. Tá? Ou seja, você tem uma resistência aumentada ao fluxo na artéria umbilical, na artéria cerebral média. Se eu perco a área de troca placentária, e eu começo a ter uma deficiência na perfusão placentária, eu não consigo mais oxigenar o sangue, o feto não consegue mais oxigenar o sangue adequadamente, ele entra no padrão de hipóxia, de hipoxemia, o que acontece? Existe um mecanismo de defesa fetal que ele vai desviar o sangue oxigenado, que está pobre em oxigênio, para as áreas mais nobres. Então, ele desvia o sangue das circulações plânquicas, da circulação renal, da própria circulação pulmonar, ou seja, ele tira daquilo que ele não utiliza muito e desvia para as áreas mais nobres, que são o quê? Cérebro, adrenais e coronárias. Né? Então, esse é o que a gente chama de processo de centralização de fluxo fetal, ou seja, é você tirar o fluxo das áreas menos importantes e desviar para as áreas mais importantes. Então, é por isso que fetos restritos, graves, têm mais complicação pulmonar, de estresse respiratório, não só pela prematuridade, mas é porque eles têm um pulmão que é menos perfundido também. Por isso que eles fazem o oligoâmio, geralmente, às vezes, muito precocemente, porque você rouba fluxo das artérias renais, e é por isso que feto restrito, grave, também tem mais chance de ter complicação intestinal, enterocolite necrotizante, por exemplo, porque ele desvia o sangue das áreas menos nobres intraútero e joga para essas áreas mais nobres. Tá? Então, esse é o fenômeno de centralização. Tá? Esse é outro conceito que a gente tem que recordar, porque ele também entra como critério aí diagnóstico na questão da restrição de crescimento fetal. Então, a artéria cerebral média me dá essa informação sobre como está o nível de PO2 sanguíneo fetal. Essa figura aqui é bem interessante, porque ela ilustra justamente isso. Tá? Uma condição normal, tá? Aqui a artéria cerebral média e a artéria umbilical. Então, o que é o esperado, Que é a situação verde aqui. O esperado na agitação é que você tenha um fluxo normal na artéria umbilical, de baixa resistência, um fluxo de resistência um pouco mais alto na cerebral média, e existem intervalos de referência para você avaliar justamente a relação entre o fluxo na artéria cerebral média e o fluxo na artéria umbilical. E por que isso é interessante? O extremo oposto dessa situação é a centralização clássica que eu mencionei para vocês agora. Ou seja, aquele feto que tem uma resistência aumentada na umbilical e já tem uma alteração muito evidente na cerebral média por conta da hipóxia, da hipoxemia, tá? Que é a situação em vermelho aqui. Tá? Agora, existe uma outra situação, que é essa situação amarela, que é uma situação intermediária. E aquele feto que ele tem um índice de resistência na artéria umbilical que ainda está dentro da faixa da normalidade, do que nós consideramos normal, mas está tendendo já a um limite mais superior. E, olha que você avalia a artéria cerebral média desse feto, ele ainda não tem uma alteração clara aqui da cerebral média, em termos de baixa resistência, mas está tendendo ao limite mais inferior. Tá? E quando você avalia a relação entre esses dois índices, você pode, às vezes, encontrar já uma alteração aqui no intervalo de referência normal para esse índice. Tá? E o que é importante? Esses fetos em amarelo, que tem essa situação que a gente chama de redistribuição, que é um estágio, entre aspas, aí, pré-centralização, embora esse termo não seja muito adequado, esses fetos, eles também estão em um risco maior de apresentar algum tipo de complicação. Então, hoje em dia, já vou chegar nessa parte,
essa questão da relação cérebro-placentária, se ela estiver alterada, mesmo que você tenha índices de resistência não umbilical na cerebral média ainda normais, isso entra como critério, por exemplo, para o diagnóstico e para o acompanhamento desses casos de restrição de crescimento fetal. Tá? Então, nós falamos da artéria uterina, que avalia a face materna da placenta, falamos da artéria umbilical, que avalia a face fetal da placenta, e falamos agora da artéria cerebral média, que me dá uma noção de como é que está a oxigenação sanguínea fetal. Tá? Por fim, um outro vaso que é muito importante aí nessa questão da diferenciação do acompanhamento aí dos casos de restrição de crescimento fetal é o ducto venoso. Tá? Então, só recordando, o ducto venoso é um vaso bem pequenininho, né, que faz um bypass ali da circulação umbilical, da veia umbilical, direto lá para a veia cava. Né? Então, ele tem mais ou menos 2, 3 milímetros de comprimento, 2, 3 centímetros de comprimento, tá? Então, uns 2 milímetros de calibre, é um vaso muito fininho, e ele desvia mais ou menos 40%, 50% do fluxo da veia umbilical, né, em vez de jogar esse fluxo para a circulação portal, circulação hepática e depois para a veia cava, ele já faz um bypass direto, né, da veia umbilical para a veia cava. E ele desemboca na veia cava logo abaixo ali do diafragma, ou seja, muito perto do átrio direito cardíaco fetal. E por que isso é importante? Né? O padrão de fluxo no ducto venoso, embora ele seja um vaso, né, venoso, como ele está muito próximo ao coração, ele tem um fluxo que lembra, entre aspas, um fluxo arterial, ou seja, ele tem oscilações na sístole e na diástole cardíaca. Né? E o padrão de fluxo no ducto venoso me dá uma ideia de como é que está o funcionamento do coração fetal. Tá? Então, qualquer coisa que altere o funcionamento cardíaco fetal, por exemplo, uma malformação, né, alteração anatômica, ou mesmo alguma alteração de contratilidade por um aumento na pós-carga, uma hipóxia miocárdica tecidual muito grave, né? Qualquer coisa que altere a complacência cardíaca e função sistólica ou diastólica, se reflete em alterações de fluxo no ducto venoso. Né? Você tem uma alteração de resistência no ducto venoso. Tá? Então, o ducto venoso tem um papel importante no rastreamento, por exemplo, de cardiopatias aneuploidias. E na questão de crescimento fetal, o ducto venoso é muito importante para eu ter uma ideia de como é que está o nível de funcionamento cardíaco. E se eu tenho alguma falência miocárdica, muitas vezes ela pode ser secundária ao quê? É uma hipoxemia muito grave tecidual. Né? Então, a informação que o ducto venoso nos dá nessa questão da avaliação da reação de crescimento fetal, já tem os sinais muito graves, né, de hipóxia tecidual. Né? Ou seja, aquele feto já está tão alterado a perfusão placentária e a oxigenação sanguínea, ele já está entrando em falência tecidual por falta de oxigênio. Tá? Então, o ducto venoso tem esse papel importantíssimo, né, para acompanhamento desses casos. Tá? Um outro conceito importante, né, a questão dos mecanismos que podem levar a restrição de crescimento fetal por insuficiência placentária, né, por hipóxia. Né? Então, essa figura ela é bem interessante, porque aqui do lado esquerdo, ela mostra uma situação normal, tá? Aqui embaixo seria aí a face fetal da placenta, e aqui em cima a face materna da placenta. Tá? Então, o que é a situação normal? A situação normal é você ter uma placenta bem implantada, bem ramificada, com as velocidades bem perfundidas. Né? Então, eu avalio essa implantação placentária pela Doppler da artéria uterina, com uma resistência baixa, e eu avalio essa perfusão placentária com o Doppler da artéria umbilical, aqui um Doppler da artéria umbilical com resistência baixa também, e eu avalio a questão da difusão, a troca gasosa, ou seja, o sangue está sendo bem oxigenado, com o Doppler da artéria cerebral média. Então, essa é a situação normal aqui. Tá? Então, uma artéria uterina com baixa resistência, uma artéria umbilical com baixa resistência e uma artéria cerebral média com resistência alta, porque o feto está bem oxigenado. Tá? Agora, eu posso ter alteração, tá, de algum desses mecanismos, né, desses 3 mecanismos que eu mencionei. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação em que a placenta não se implanta direito. Tá? Então, como é que eu vou avaliar isso? Eu vou avaliar pelo Doppler da artéria uterina com uma resistência mais alta. Tá? Eu posso ter uma situação também em que as vilosidades placentárias não estão sendo bem perfundidas. Tá? E como que eu avalio isso? Com o Doppler da artéria umbilical, conforme eu mencionei. Tá? E eu posso ter uma situação, tá, que a artéria, até a placenta se implantou direito, até as vilosidades estão sendo bem perfundidas, só que eu posso ter um problema na difusão
né, na troca gasosa de nutrientes no nível da membrana hematoplacentária, né? E o que acontece? Nessas situações em que o mecanismo predominante é essa alteração de difusão, como eu tenho uma artéria, uma placenta bem unificada, bem implantada, eu vou identificar isso como apenas alteração na artéria cerebral média, de hipoxemia, tá? Então, isso é interessante porque eu posso ter alteração nesses 3 mecanismos, né, de implantação placentária, perfusão placentária ou difusão placentária, e cada um desses vasos que eu mencionei, ele vai me dar essas informações quando eu fizer a avaliação, né, para tentar fazer o diagnóstico diferencial. Isso é interessante porque hoje em dia a gente sabe, né, que até mimetizando a questão da pré-eclâmpsia, né, a restrição de crescimento fetal ela tem 2 fenótipos principais, né? Ela tem um fenótipo em que predominam alterações, né, de implantação e perfusão placentária, tá? Que são aquelas restrições de crescimento fetal que acontecem nas fases mais precoces da gestação, tá? E tem um fenótipo da restrição de crescimento fetal, que geralmente é a restrição de crescimento fetal que acontece mais tardiamente, em que o mecanismo que predomina não é alteração de perfusão placentária e nem de implantação, é uma alteração de difusão placentária, ou seja, a placenta é até perfundida, porém, você não tem troca gasosa adequada e o feto acaba entrando em hipóxia por conta disso, tá? Isso é importante porque esses 2 tipos de fenótipo, eles têm alterações ao longo do tempo diferentes, você espera um comportamento diferente na insuficiência placentária nesses casos, né? A insuficiência placentária que acontece mais precocemente, ou seja, aquela que está mais relacionada com esses mecanismos, né, de perfusão e implantação placentária, ela está muito associada com alterações hipertensivas maternas, né, pré-eclâmpsia, doença hipertensiva materna, e ela tem um padrão de alteração, né, dos parâmetros de vitalidade, vou mencionar isso um pouquinho mais para frente, um pouco mais clássico, no sentido de alterar primeiro o umbilical, para depois alterar o Doppler da cerebral média, para depois alterar o ducto venoso, para depois essa alteração de perfil biofísico fetal. Tá? Já a questão de crescimento fetal que acontece mais tardiamente, né, que tem esse fenótipo em que predominam alterações de difusão, tem que ficar muito atento, porque muitas vezes ela não está tão associada a alterações hipertensivas maternas, tá? Elas acontecem, essas alterações de crescimento, mais tardiamente, e às vezes eu posso perder o feto por hipóxia sem ter feito o diagnóstico, tá? Então, enquanto na restrição de crescimento fetal precoce, né, o diagnóstico é muito fácil, muito óbvio, a minha preocupação vai ser mais a questão do manejo, né, da prematuridade, de complicações maternas. Na restrição de crescimento fetal mais tardia, o meu desafio não é o manejo, porque ela acontece mais tardiamente, não faz com que a prematuridade não é tão relevante, né? O meu principal desafio na restrição de crescimento fetal tardia é a questão do próprio diagnóstico, tá? Diagnóstico. Essa tabela fala justamente sobre isso, né? Ela foi publicada agora nesse gás da ISOD, mas essa discussão já existe, né, na literatura há algum tempo. Ela fala sobre isso mesmo, as características da restrição de crescimento fetal precoce e tardia, e destaca isso, né, que o principal desafio na restrição de crescimento fetal precoce não é o diagnóstico. É muito óbvio, aquele feto que já chega muito pequeno, com alteração muito clara do Doppler umbilical, né, o principal desafio é você fazer um balanço entre o momento do parto, né, para você evitar o óbito fetal, mas também não tirar muito antes para você evitar a prematuridade extrema, tá? Já na restrição de crescimento fetal mais tardia, o desafio principal é justamente o diagnóstico, porque às vezes as alterações de Doppler e artéria umbilical, elas são mais sutis, né? E você pode acabar deixando passar esse diagnóstico, tá? Bom, isso aqui, esse slide é só para recordar que hoje em dia, né, você tem muitas informações, mas cada um desses parâmetros que eu mencionei até agora, cada um tem uma função, né? Que pode ser tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento, e ele me ajuda a tentar fazer aquela diferenciação daqueles tipos, né, de fetos pequenos para a idade gestacional, né? Os fetos constitucionais, restritos por alteração placentária, e aqueles restritos por alguma alteração intrínseca fetal. Tá? Um outro conceito importante, sinais de hipóxia versus sinais de acidose fetal, né? Então, durante o acompanhamento desses fetos que apresentam um tipo de restrição de crescimento fetal, principalmente aqueles que apresentam restrição de crescimento fetal por uma alteração placentária, uma das nossas grandes preocupações é você evitar o óbito, né, intraútero, óbito fetal, por uma hipóxia muito grave, né? Então, a gente sabe que o feto, né, principalmente o feto mais prematuro,
ele tolera bem, ele consegue se adaptar bem à hipoxemia, né? A hipóxia. O que o feto não tolera muito bem é a questão da acidemia, tá? Porque se o feto nasce acidêmico, ele tem algum tipo de complicação, você recuperar esse feto é muito mais complicado, tá? Então, o que é importante? Já se avaliou e no acompanhamento desses fetos, sinal de hipóxia aparece muito precocemente. É o que? A redistribuição, a centralização de fluxo, o oligoâmio, tudo isso é sinal de que o feto está hipoxêmico, né? Ele está jogando o seu fluxo para as áreas mais nobres para poder tentar se preservar. Tudo bem. Sinal de hipoxemia, o feto ele vai tolerar. O que nós temos que ficar preocupados é com o sinal de acidemia fetal. Por quê? A acidemia fetal ela é péssima para o recém-nascido. Né? Se ele nasce acidêmico, ele tem uma chance muito maior de ter complicações. Né? E também, a acidemia, muitas vezes, ela precede, em alguns dias, o óbito fetal. Né? Então, a gente considera que sinais de hipóxia, eles são sinais de alerta, mas eu posso continuar acompanhando, eu vou mostrar isso dependendo da idade gestacional e alteração de Doppler, enfim. Agora, sinais de acidemia, eu tenho que, se o feto for viável, eu tenho que intervir, porque quando o feto começa a entrar em acidose, eu já não tenho mais uma segurança de quanto tempo eu consigo ainda acompanhar essa gestação, tá? Então, o que é sinal de acidemia fetal que existe bem documentado aí na literatura? A questão do Doppler é o Doppler do ducto venoso com onda ausente ou reversa. Tá? Então, essa figura aqui, eu coloquei ela na íntegra, né? Porque ela é interessante. Né? O que ela mostra aqui? Né? Então, o pH sanguíneo normal, de 7,4, e aqui os desvios do pH, tá? Menos 2, 7,2, 7,0, 6,8, né? E essa figura ela faz uma análise aqui dos parâmetros de vitalidade fetal, cartografia convencional, cartografia computadorizada, parâmetros do perfil biofísico, parâmetros Doppler, né? E faz uma correlação, né, a média do pH do sangue de cordão ao nascimento de fetos que apresentavam esses tipos de alteração. O que se observou? Que sinal preditor de acidemia ao nascimento são alterações críticas de ducto venoso, tá? Ou seja, um ducto venoso com onda ausente ou reversa, alterações críticas de perfil biofísico fetal, ou seja, aquele feto que tem um perfil menor ou igual a 4, né? Ou seja, que perde tônus, perde movimentação fetal, tá? E alterações críticas de cartografia computadorizada, tá? Então, esses sinais pré-natais, né? Alteração crítica de ducto, alteração crítica de perfil, ou uma cardiotocografia computadorizada com uma alteração muito grave da variabilidade curta, ou uma cardiotocografia convencional com desaceleração espontânea, esses são os sinais que, se eu encontrar um feto no pré-natal apresentando alguma dessas alterações, eu tenho que ficar muito atento, porque isso já é sinal de que o feto está entrando em acidemia por falência, mesmo por hipóxia, né? E, nesse cenário, o risco de óbito nos próximos dias aumenta muito. Né? Então, são fetos que, de modo geral, se já atingiram a viabilidade, eu tenho que intervir imediatamente. Tá? Outro ponto importantíssimo, outro conceito que nós temos que lembrar, essa relação, né, entre a idade gestacional e o peso ao nascimento e a sobrevida pós-natal. Né? Então, a gente sabe que os fetos, né, muito prematuros, eles têm, só por serem muito prematuros, já tem um risco de óbito muito grande. Tá? Só uma gente que meu computador tem uma travadinha aqui, peraí. Travou, voltou. Voltou. Tá, então, esse gráfico, essa figura é bem interessante porque ela mostra justamente isso, né? A chance de sobrevida fetal aí ao nascimento, para fetos femininos e masculinos, tá? De acordo com a idade gestacional e com o percentil de peso ao nascimento. Isso é fundamental por quê? Para você determinar no seu serviço, tá? Essa figura é uma expressão um pouco diferente gráfica daquela figura anterior, né? Mas eu gosto de mostrar essa figura aqui, ó. Né? Isso aqui é importante para mostrar, para você determinar no seu serviço qual vai ser o seu ponto de corte ideal aí para você poder indicar intervenção fetal, né? Por viabilidade, né? Então essa figura aqui é bem interessante porque ela mostra o seguinte, né? Que de um modo geral, o ponto de corte de sobrevida fetal, né, maior que 50%, é a idade gestacional de 26 semanas, tá? E a gente pode observar que até 28 semanas, essa curva de sobrevida,
ao nascimento, ela é mais inclinada, né? Depois de 28 semanas, ela dá o ângulo, acho que é um pouco menor, assim, né? Então ela dá uma achatada ali. Isso significa o quê? Que até 28 semanas, o meu ganho de sobrevida pós-natal por dia que o feto fica dentro do útero ainda é maior, cerca de 2% ao dia. Tá? Depois de 28 semanas, essa taxa de sobrevida por dia, né, ao nascimento, ela cai pela metade. Tá? Outro ponto importante, sobrevida intacta. Né? Então, a gente sabe que realmente os fetos nascendo muito prematuros, eles têm um risco maior de ter complicação. Essa figura mostra o quê? Que, de modo geral, o ponto de corte que os fetos sobrevivem sem sequelas, a maior parte das vezes, são 28 semanas. Tá? Antes de 28 semanas, mais de 50% dos bebês que sobrevivem ainda vão ter algum tipo de complicação relacionada à prematuridade. Tá? Então, esse tipo de figura, né, cada serviço tem que ajustar a sua realidade. Eu acho até que o nosso serviço está com essa curva um pouco mais desviada para a esquerda, já, tá? Mas isso é importante para quê? Para você tomar as decisões dessa questão do momento do parto. Tá? Então, quando você vai discutir a questão de crescimento fetal, você tem que ter em mente todos esses conceitos que eu passei. Tá? Então, como eu falei, eu ia ficar a maior parte da apresentação relembrando esses conceitos para depois agora nós discutirmos como nós vamos aplicá-los. Tá? Bom, então vamos lá. Rastreamento na questão do crescimento fetal. Um assunto extremamente interessante, muitas avaliações, né, estudos avaliando isso nos últimos anos, mas ainda é um assunto um tanto controverso. Tá? A gente sabe que hoje em dia existem algoritmos bem interessantes que você inclui antecedentes maternos, né, hipertensão, antecedentes de crescimento fetal, de pré-eclâmpsia, dados clínicos maternos como a pressão arterial, dados de Doppler da artéria uterina, e dados bioquímicos, tá? Associados a fatores clínicos, você pode colocar esses dados todos em algoritmos, tá? E você tem fórmulas que estimam o risco daquela gestação do feto vir a apresentar a questão de crescimento fetal. Né? Qual que é o problema? Existem alguns questionamentos sobre a validação desses estudos e da aplicabilidade deles em populações diferentes nas quais eles foram desenvolvidos. Né? E também existe uma questão de recursos. Né? Então, embora na literatura você encontre estudos que um grande número de indivíduos que validam essas técnicas de você fazer o rastreamento, utilizando esses parâmetros, isso ainda, do ponto de vista prático, em termos de implantação, está um pouco complicado. Então, a própria FIGO, nesse último guideline, ela recomenda o seguinte, que em lugares em que você tiver disponível todos esses recursos, né, Doppler da artéria uterina, fatores bioquímicos, que você pode agregar isso no seu algoritmo de rastreamento. Mas, que em locais em que você não tenha esses recursos disponíveis, que o rastreamento para esse crescimento fetal ele deve ser feito utilizando fatores clínicos maternos e a velha e boa medida da altura uterina. Tá? Aqui é só um exemplo, mostrando aqui para vocês, de um exemplo de uma calculadora disponível gratuitamente, que você pode, então, inserir esses dados, né? Idade materna, o peso, origem racial, se é tabagista, se não é, se ela tem hipertensão, né? Se tem uma doença autoimune. Você introduz dados bioquímicos, se você tiver, tá? Introduz dados do Doppler da artéria uterina, tá? E introduz dados bioquímicos, tá? E ele faz um cálculo do risco dessa paciente desenvolver restrição de crescimento fetal antes de 37 semanas, antes de 34 semanas, ele te dá uma tabela com esses riscos. Aí é outra questão de você definir no seu cenário, no seu serviço, qual vai ser o ponto de corte ideal para você poder discutir, por exemplo, a questão de profilaxia. A gente sabe que existe uma discussão sobre o uso do AS, né, para você poder prevenir a restrição de crescimento fetal. Isso na pré-eclâmpsia, né, as últimas guidelines orientam que você deve fazer sua pré-eclâmpsia, mas para prevenir somente a restrição de crescimento fetal isoladamente, isso não é ainda recomendado formalmente. Tá? Existem alguns trabalhos que mostram que você pode ter algum benefício, mas geralmente isso está associado com o quê? Com as pacientes que têm um risco também aumentado para pré-eclâmpsia. Né? Nas pacientes que o foco é somente a questão da restrição de crescimento fetal, que ela não tem um risco aumentado para pré-eclâmpsia, essa questão do uso do AS ela é controversa. Tá?
Agora, chegando já na parte aí final, aí, a questão do diagnóstico nesse momento do crescimento fetal. Então, qual é uma abordagem que a gente sugere, né, que é sugerida na literatura, para você poder fazer essa diferenciação? Então, essa é uma outra tabela que vale a pena os alunos terem próximos, assim, que a gente usa muito no dia a dia, ajuda bastante a diferenciação desses casos, né? Então, encontrou um feto pequeno, idade gestacional, primeira ponto a se avaliar, morfologia e líquido amniótico, tá? Por quê? Se você tem um feto pequeno, você encontrou malformação ou um polidrâmino, isso me fala mais a favor de que eu estou diante de um feto que é pequeno por uma restrição de crescimento fetal intrínseca, ou seja, aquele feto que tem algum tipo de doença genética, ou infecção congênita mais grave. Tá? Agora, o feto é pequeno, não tem alteração morfológica, não tem polidrama, né? Ou seja, morfologia e líquido amniótico normal, ou um oligoâmino, tá? O próximo passo é você fazer a avaliação dopplervelocimétrica e avaliar aqueles vasos que eu mencionei, né? Artéria uterina, umbilical, cerebral média e também a relação entre a cerebral média e a artéria umbilical. Se você encontrar alguma alteração nesses parâmetros dopplervelocimétricos com um feto pequeno, com ou sem oligoâmino, isso te direciona mais, né, para que você deve estar diante de um feto que é pequeno, né, porque ele é restrito por uma extensão placentária. Agora, se tudo estiver normal, morfologia, líquido, Doppler, tá, repete a avaliação em 2 semanas. Tá? Se tudo se mantiver normal, você vai ficar fazendo essas avaliações seriadas, mas mais provavelmente você vai estar diante de um feto que é pequeno, constitucional. Ou seja, ele tem sim um risco um pouco maior de complicação, mas não é tão maior assim quando você compara com esses outros 2 grupos de fetos que têm restrição de crescimento fetal. Tá? Outro ponto importante, né? Às vezes, né, você pode ficar na dúvida da diferença. O feto que é restrito porque tem uma alteração intrínseca, ele é mais fácil você detectar, porque muitas vezes vai ter malformação, vai ter polidrâmino, né? Agora, o feto que não tem malformação, às vezes você pode ficar numa dúvida. Existia muita discussão na literatura sobre quais critérios você deveria utilizar para jogar para esse lado ou para esse lado, né? E em 2016 surgiu esse consenso, que foi um consenso para diagnóstico da restrição de crescimento fetal, que utilizou a metodologia Delphi. Tá? Aqui nós tivemos a oportunidade de participar da elaboração desse consenso, né? Foi um consenso internacional, o professor Guilherme Secati foi convidado para participar. Eu tive a honra, né, o privilégio de poder até discutir com ele algumas dessas perguntas, né, que foram feitas sobre quais critérios deveriam ser levados em relação nessas avaliações para você poder diferenciar os fetos de pequenos constitucionais restritos. Tá? E o que saiu desse consenso foi o seguinte: primeiro, de modo geral, a restrição de crescimento fetal que você detecta antes de 2 semanas tem um fenótipo mais precoce, daquele fenótipo de alteração de perfusão, a gente vai chamar de precoce. A queda que acontece depois de 32 semanas, a mais tardia, é aquele fenótipo que a gente comentou de alteração mais de difusão. Então, o ponto de corte de idade estacional para isso seriam 32 semanas. Tá? E para você poder classificar, surgiram critérios absolutos, ou seja, critérios que bastam um critério só para você poder fazer o diagnóstico, e critérios combinados, ou seja, você precisa de mais de um critério para você poder fechar o diagnóstico. Tá? Então, para a restrição de crescimento fetal precoce, o que ficou de critério absoluto foi o peso fetal abaixo do P3, ou seja, aquele feto que é muito pequeno, né? Ou que tem um abdômen muito pequeno, abaixo do percentil 3, ou feto que tem um Doppler artério umbilical com fluxo diastólico final ausente ou reverso, ou seja, aquele feto que já tem uma alteração biométrica muito importante ou que já tem um sinal de perfusão placentária muito grave. Tá? Então, esse é o feto restrito precoce, basta um critério desse para você poder fechar o diagnóstico. Tá? Ou, nos casos dos fetos que não tem uma alteração biométrica tão importante, ou seja, o peso fetal ou o abdômen entre o percentil 3 e o percentil 10, você associa aí um parâmetro de Doppler, né? E nesse caso, como é a restrição de crescimento fetal, o que predomina são as alterações placentárias, né, de perfusão ou de implantação, seria no caso o Doppler da artéria umbilical ou Doppler da artéria uterina. Então você precisaria ter uma alteração biométrica, né, mais uma alteração dopplervelocimétrica para você poder fechar o diagnóstico de um feto com restrição de crescimento fetal precoce. Tá? No caso da restrição de crescimento fetal tardia, como as alterações de perfusão placentária elas não são tão importantes, os critérios que estão relacionados à artéria uterina e a alterações mais críticas de Doppler da artéria umbilical, eles saem. Né?
Então, você tem como critério absoluto um peso ou um abdômen muito pequenos, né? Ou uma alteração menos grave de peso e abdômen associada à desaceleração do crescimento, ou seja, aquele feto que cai 50 pontos no seu percentil de peso ou de abdômen durante a gestação, né? Ou uma alteração leve de artéria umbilical ou uma alteração da relação cérebro-placentária, tá? Então, por isso é que aquela questão de você sempre analisar a artéria umbilical, cerebral e a relação entre as duas é importante, porque ela pode ser a primeira pista para você poder fazer o diagnóstico da questão de crescimento fetal tardia, que é capcioso esse diagnóstico, né? Então, a gente já comentou, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele pode passar batido na sua avaliação, tá? Outro ponto importante, a questão de estadiamento, né? Então, esse é um conceito que eu acho interessante a gente discutir, né? Eu até preciso acelerar um pouquinho a discussão para não me alongar muito. Depois que você fez o diagnóstico de questão de crescimento fetal, né, você separou naqueles grupos, né? Então, o feto que é restrito por uma alteração intrínseca, o foco vai ser você fazer uma avaliação genética, cariótipo, microarray, aconselhar o casal, preparar o seu time do berçário, né, para aconselhar esse casal a receber essa criança, porque muitas vezes precisa de algum tratamento cirúrgico, algumas vezes até, em situações mais graves, até tratamento paliativo, né? O feto que ele é pequeno, constitucional, você vai acompanhá-lo mais de perto, que eu mencionei fazendo a avaliação cada 2 semanas, mais ou menos, né? Mas a sua expectativa também é muito boa em relação a esse feto, tá? Agora, o feto que tem a insuficiência placentária, restrito por insuficiência placentária, a gente sabe que a gente precisa fazer uma avaliação individualizada desses casos, porque eu preciso saber se a doença está estável e a insuficiência placentária, né? Todo mundo, né, que acompanha a questão da pré-eclâmpsia, a gente sabe que é uma doença que está sempre em evolução, né? E a restrição de crescimento fetal, muitas vezes, ela mimetiza isso também, ela vem junto com isso também, né? Então, nos fetos que não têm malformação, e a gente fechou pelo consenso delta, que eles estão restritos por insuficiência placentária, o ideal é que eu faça uma avaliação e veja em que estágio que está essa doença para determinar o intervalo entre essas avaliações, tá? Antigamente, era muito comum você definir intervalos fixos de avaliação para esses fetos restritos, né? E fazer uma programação de parto fixa também. E muitas vezes você ia fazer as avaliações, você tinha uma perda fetal, um óbito fetal, ou um feto nascia muito mais grave do que deveria nascer, porque você não customizou essa avaliação, esses intervalos de avaliação para esses fetos, né? Então, hoje em dia, o que se preconiza é que você customize os intervalos de avaliação e acompanhamento de acordo com o avançar da doença, né? Se a doença está estável e é leve, os acompanhamentos vão ser mais espaçados. Se a doença é grave ou está em evolução, você vai fazer acompanhamento mais próximo, né? Então, isso é importante porque é muito difícil, né? Então, todo mundo tenta elaborar esses guidelines, tenta fazer propostas, né? E nessa compilação que eu fiz, né, avaliando esses últimos que foram elaborados, no fim, o que vale é ter essa ideia central de que você tem que customizar a avaliação de acordo com o estadio da doença, né, a apresentação da doença, e o grau de deterioração materna e fetal, né? Então, na dúvida, você vai marcar intervalos mais próximos, tá? Mas nós temos que ter um start para essa discussão, né? Então, quem primeiro tentou formalizar isso na literatura foi o grupo lá de Barcelona, né, do professor Gráficos e do professor Figueiras, né? Que em 2014 eles começaram a propor que você estadiasse, fizesse um estadiamento, a semelhança do que se faz, por exemplo, em oncologia, né? Para os fetos que têm insuficiência de crescimento fetal por insuficiência placentária. É claro que nem todo feto que tem a insuficiência placentária ele é igual, está no mesmo momento, né? Então, eles propuseram uma classificação que é muito simples, muito objetiva e muito interessante, né? Que você leve em consideração as alterações de Doppler simétrica da artéria umbilical, né? Sinais de alteração Doppler simétrica e sinais de acidose, por exemplo. Então, você avalia se o feto tem algum sinal de hipoxemia, avalia a reserva que ele tem placentária ainda e se ele tem ou não sinais de acidose, tá? Então, é bem interessante, porque eles propuseram então, classificar em 4 estágios. O estágio 1 seria aquele feto que tem alteração, fecha a critério para insuficiência placentária, tá? Porém, ele ainda tem uma reserva placentária muito boa, tá? Ou seja, ele tem sinais de hipóxia, mas essa hipóxia deve ser leve, tá? O estágio 2, o feto ele tem alterações
né, que fecha o critério para a insuficiência placentária, só que ele já tem uma reserva placentária um pouco mais comprometida. Né? Você vê aqueles fetos, por exemplo, que tem uma diástole zero na artéria umbilical já, ou seja, já perderam aí mais ou menos metade da placenta. Tá? Mas não tem sinal nenhum de acidose. O estágio 3 seriam fetos, tá? Que tem alteração de insuficiência placentária bem clara, mas já tem uma reserva placentária bem mais comprometida, né? São, por exemplo, aqueles casos que tem uma diástole reversa na artéria umbilical, e já começam a ter alguma alteração, por exemplo, de ducto venoso, indicando que você já pode estar começando algum caso de falência tecidual, por hipótese. Né? E o estágio 4 seria aqueles casos em que o feto tem aqueles sinais de acidose que eu mencionei anteriormente. Né? Então, ducto venoso condal ausente ou reversa, estratigrafia convencional com desaceleração espontânea, perfil biofísico fetal menor ou igual a 4. Né? Então, esses seriam os casos de acidose. Esse seria o estágio 4. Tá? E é interessante porque isso, né, você consegue, então, ter uma ideia, né, do diagnóstico, da reserva que o feto tem, e se já tem uma situação mais grave, você poder fazer o quê? Você poder programar o parto. Tá? Os guidelines mais recentes, esses que eu mencionei no início da apresentação, o ISOG, a SNFM, a COG, o FIGO, eles não falam formalmente em estágios, tá? Em estadiamento. Mas todos eles, no fundo, acabam utilizando essa proposta que o professor Gratax colocou para poder fazer o acompanhamento. Tá? Nós já vamos voltar um pouquinho nisso aqui. Deixa eu avançar um pouquinho para a apresentação, que é justamente isso. Tá vendo? Essa eu vou passar rapidamente aqui, tá? Porque nós vamos depois chegar no que nós estamos usando aqui no CAIS. Tá? Então, essa é a proposta da FIGO de acompanhamento dos fetos. Então, você vê que eles classificam por idade gestacional, tá? E por alterações de Doppler. Mas, a hora que você olha o guideline a fundo, isso daqui, alterações de Doppler mais críticas, né, seriam estágio 4 do professor Gratax, tá? Aqui seria um estágio 2, aqui um estágio 3 e aqui um estágio 1. Né? Então, qual que é a mensagem? De acordo com o seu estágio, você vai ter uma meta de idade gestacional para o parto. Né? Então, você já se avaliou isso. Né? Então, no momento em que o risco de óbito fetal se torna maior do que o risco de óbito neonatal, você vai intervir. Tá? A proposta da SNFM é no mesmo sentido. Tá? Muda uma coisinha ou outra idade gestacional, né? Então eu não vou ficar me atendo muito aqui a isso, né? Mas também, no final, tá vendo? Eles classificam também, olha, 1, 2, 3, 4 tipos, né? E você vai, de acordo com a gravidade do caso, você vai indicar o parto mais precocemente, tá? Ou mais tardiamente, tá? A mesma coisa a FIGO, tá? Então também, aqui seria o estágio 4, 3 e 2 e 1, né? Então, de acordo com as alterações, você vai indicar o parto uma idade gestacional mais avançada ou mais precoce. Tudo lembrando daquela curva que a gente discutiu, né? De risco de óbito neonatal e de sobrevida intacta. Tá? E aqui, estou retornando para aquela figura do professor Gratax, porque no final, essa proposta, esse fluxograma, ele acaba englobando todos os estágios que a gente discutiu aqui. E é isso que nós temos utilizado aqui no CAIS nos últimos anos. Tá? Então, a primeira etapa, fazer o diagnóstico diferencial, classificar nesses 3 grupos, os fetos pequenos, os restritos por insuficiência placentária e os restritos por uma alteração intrínseca, porque, como eu mencionei, cada um vai ter uma abordagem um pouco diferente. Tá? Se está em dúvida se é um restrito por insuficiência placentária ou um pequeno constitucional, você aplica o consenso Delphi, e essa dúvida é para ser sanada. Tá? Depois que você fechou o critério de que é um feto restrito por insuficiência placentária, você aplica o estadiamento, tá? Estágio 1, 2, 3 e 4, tá bom? E você faz a sua proposta de seguimento de acordo com isso. Né? Então, o que nós temos colocado aqui? Então, identificou o feto pequeno, aplica o consenso Delphi. Se for um feto pequeno para a idade gestacional, isso, todos esses guidelines que eu mencionei falam. Né? Acompanhamento a cada 1 ou 2 semanas, a depender da clínica da mãe, do cenário, e você vai procurar interromper essa gestação entre 37 e 39 semanas de idade gestacional. Tá? Eles colocam essas faixas de idade gestacional um pouco mais largas mesmo, para você poder ter uma certa liberdade e avaliar cada cenário. Tá? Estágio 1 de insuficiência placentária, né, gestão de crescimento fetal, insuficiência placentária, avaliar o diagnóstico, se ele foi tardio ou se ele foi precoce. Por quê?
Se o diagnóstico foi precoce, tá? Ou seja, é um feto que é o estágio 1, mas eu diagnostiquei antes de 32 semanas, como eu mencionei, eu tenho alterações de Doppler artéria umbilical, cerebral média e ducto venoso que são muito mais previsíveis e sequenciais, então eu tenho mais segurança para fazer esse acompanhamento. Então, o estágio 1 diagnosticado precocemente, eu posso acompanhar uma vez por semana e pensar no parto entre 36 e 37 semanas e 6 dias de gestação. Tá? Se o diagnóstico de questão de crescimento fetal estágio 1 foi antes, né, das 32 semanas, ou seja, foi depois, ou seja, é do tipo tardio, no tipo tardio, como eu não tenho uma sequência de alterações de Doppler artéria umbilical tão previsíveis, né, previsível como no tipo mais precoce, eu faço um acompanhamento um pouco mais de perto. Tá? Então, eu acompanho 2 vezes por semana e vou indicar o parto entre 36 e 37 semanas e 6 dias. Tá? Agora, estou fazendo acompanhamento, mudou de estágio. Bom, diagnostiquei já no estágio 2, ou seja, Doppler artéria umbilical com diástole zero, né? Ou seja, já tem uma reserva placentária menor. Nesses casos, eu posso ir acompanhando 2 vezes por semana, só que em vez de esperar chegar até 36 semanas, eu vou interromper antes. Entre 32 e 33 semanas e 6 dias, o risco de óbito fetal já supera aí as complicações da prematuridade. Então, eu vou indicar intervenção nessa faixa de idade gestacional. No estágio 3, ou seja, quando tem alterações mais críticas de Doppler artéria umbilical, já começando a ter algum tipo de sinal de falência tecidual pelo ducto venoso, eu acompanho aí 3 vezes por semana e vou indicar o parto um pouco mais cedo, né? Entre 30 e 31 semanas e 6 dias. Tá? E estágio 4, ou seja, sinais de acidose, né? Compensação fetal muito grave, eu vou indicar o parto na viabilidade. Tá? Então, embora cada guideline apresente isso de uma forma, essa figura aqui, eu acho que ela ficou bem objetiva, bem simples para você poder utilizá-la no dia a dia. E é isso que nós vemos utilizando já há algum tempo aqui no CAISM, com um bom acompanhamento desses casos. Tá? Bom, com isso eu encerro a apresentação. Peço desculpa do professor Fernando, eu acabei demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, mas o assunto já é extenso mesmo. Né? Espero que tenha conseguido passar esses conceitos para todos. Obrigado. João, eu que agradeço, foi excelente. Tem algumas perguntas aqui, vou passar para a Juliana. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez eu queria agradecer por terem me convidado. Tema polêmico, tem algumas perguntas, e eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer também, na verdade, mais colocações, pensando que tem uma plateia de internos bem grande e cai bastante em prova de residência, né? Vou começar pelas perguntas da doutora Juliane, que perguntou o seguinte: quais alterações de restrição de crescimento e ou do Doppler em que o repouso ajudaria? E em quais pensaríamos em corticoterapia para preparar o parto? Bom, legal. Essa é uma pergunta interessante, né? Essa questão do repouso, né? O que tem de recomendação mais atual, o próprio guideline da FIGO, ele fala sobre isso. Ele não recomenda repouso como um tratamento para restrição de crescimento fetal isolado, tá? Ele não recomenda, não tem nenhuma evidência de boa qualidade, nem forte, né, para poder recomendar o repouso. Tá? É a mesma coisa da questão do uso de heparina, tá? de heparina também. Eles não recomendam a utilização de heparina no caso da restrição de crescimento fetal isolado. É claro que se a paciente tiver uma trombofilia, algum outro tipo de complicação, você vai utilizar pensando em tratar a doença materna. Tá? Agora, para a doença fetal especificamente, repouso, heparina, AS, infelizmente, nada disso se mostrou suficientemente bom para você poder recomendar isso na prática clínica. Tá? Infelizmente, ainda continua isso. Né? A única situação que a gente trata a restrição de crescimento fetal hoje em dia é quando você faz o parto ou quando tem um erro de data e você consegue mudar, né? E está errada a datação. Né? Outras terapias, infelizmente, não tem essa recomendação. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Se alguém quer comentar, não, tudo bem, vamos lá, Ju, pode seguir, então.
A outra pergunta que ela fez foi em quais alterações nós pensaríamos na corticoterapia para preparar para o parto. Perfeito. É o seguinte, né? De modo geral, né, o que o Colégio Americano recomenda em relação ao corticoide é aquela paciente que você tem a perspectiva de parto nos próximos 7 dias, mas seja depois de 24 horas, pelo menos, né, para você poder ter o tempo aí de ação do corticoide, né? Então, a rigor, todos os fetos que atingem o estágio 2 de restrição de crescimento fetal, você deveria pensar em fazer corticoide, por quê? No estágio 2 você já faz avaliação a cada 3 dias, né? Ou seja, existe o risco de que nos próximos 7 dias aquele feto pode nascer, tá? O estágio 1, eu acho que a gente tem que individualizar cada caso, né? E esse é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar, não sei se alguém vai perguntar, na questão da restrição de crescimento fetal, dos estadiamentos, né? Por exemplo, a doença materna, para mim, uma pré-eclâmpsia, eu tendo a aumentar um estágio dela. Então, se é um estágio 1, mas a mãe tem uma pré-eclâmpsia grave, eu vou acompanhá-la como estágio 2, entendeu? Porque a doença materna ela é muito importante nesse caso, né? Então, o estágio 1, a rigor, se a mãe está bem, você poderia aguardar para fazer o corticoide. Tá? Por quê? Você vai avaliar dela uma semana, se ela virar um estágio 2, você ainda teoricamente tem a geral placentária para fazer o corticoide e reavaliar. Tá? Mas se tem uma doença materna de base muito grave, no estágio 1, eu também não vejo nenhum problema em você fazer. Agora, em tese, a partir do estágio 2, você deveria fazer. Tá? Bom, professor, tem mais uma pergunta aqui do Dr. Cássio. Ele questionou quais foram as mudanças que implementamos nos laudos das ecos e quais estão em processo para auxiliar nas decisões relacionadas à restrição. Legal, isso é importantíssimo mesmo, né? Porque tem a ver com o nosso dia a dia. Todos esses parâmetros que eu mencionei, tá, de dupla velocimetria, de biometria, nós temos um programa de laudo que é muito interessante, que é o Astraia, né? Então, ele já nos fornece essas informações, né? Então, o que nós temos discutido dentro do ultrassom é que não vejo nenhum problema no ultrassonografista ajudar na questão do diagnóstico, tá? O que a gente discute é não ficar colocando recomendação assim, de conduta, porque eu acho que isso daí, quem está cuidando da paciente, muitas vezes vai ter mais informações do que nós. Tá? Então, a recomendação é, você avalia, se o feto for pequeno, você aplica o consenso, se ele fechou o critério, você vai colocar lá, olha, feto apresentando critérios para esse de crescimento fetal e coloca o estágio, 1, 2, 3 e 4, e aí eu também não vejo nenhum problema, nós, ultrassom, geralmente, para não correr o risco da paciente não ter vaga disponível para poder fazer a avaliação, muitas vezes o bom de trabalhar aqui dentro é que a gente se conhece, né? Então, muitas vezes a gente já deixa até marcada a próxima avaliação de ultrassom da paciente. Tá? Agora, o que eu acho que é importante formalizar é que o obstetra, obviamente, ele tem total liberdade de rever isso, discutir conosco, né? Porque é exatamente isso, né? Eu estou vendo a paciente ali, de repente a paciente chega lá, faz um pico hipertensivo, né, tem alguma outra alteração, então a gente está sempre aberto, tá? Mas a nossa sugestão ali no laudo de ultrassom é colocar pelo menos, se fechou o critério no consenso Delphi para esse crescimento fetal por licença placentária, e uma sugestão de repetição do exame. Mas nunca de intervenção assim, de parto, gestacional, porque isso aí é muito dinâmico, depende muito da avaliação em conjunta com o médico que está acompanhando a paciente, né? Outra pergunta que veio também da doutora Juliane foi quando devemos investigar cromossomopatias nas restrições precoces sem evidência de malformação pelo ultrassom? Ótima pergunta. Isso é recomendação formal, tá, desses últimos guidelines, tá? Você encontrou um feto pequeno para a idade gestacional, você encontra alguma malformação ou algum polidrama, tá? Ou aquele feto que é muito pequeno, abaixo do percentil 3, que você não encontre uma outra causa que você explique, é recomendado que você faça avaliação genética. E aí não só cariótipo, né? Fazer avaliação com microarray também, porque tem muitas alterações que o cariótipo convencional não vai detectar, tá? Então, nessas situações. Ou se você encontrar um feto recíproco com polidrama, né? Aquele caso laranjinha, né? Aqueles casos laranjinha, ou um feto muito pequeno que você não encontra a causa, você está autorizado a recomendar que a paciente faça avaliação, estudo genético. Tá?
Mas aí, então, não seria qualquer restrição, seria percentil 0, aqueles Feto bem muito pequenos restrito, mesmo. feto muito abaixo do P3. Se você não encontra, aquele feto abaixo do P3, você não encontrou nada, só um feto muito, muito pequeno. Né? Esse caso você pode discutir com o paciente fazer sim a avaliação. Ou aquele caso que é pequeno e tem uma formação ao poligrama, né? Porque esse você já vai pensar que é o grupo laranja lá da apresentação, né? Então, grupo laranja ou um feto muito pequeno, sem causa aparente, você pode discutir com o paciente fazer cariótipo sim, porque já se demonstrou que você tem uma chance maior de encontrar alterações, principalmente no microarray, né? Tá? Lembrando, né, pessoal, que a avaliação citogenética, como é um teste invasivo, sempre depende de uma discussão com a paciente, né? O que nós temos que elencar é o seguinte: nesses casos que eu mencionei, a chance de você encontrar alguma avaliação gênica ou cromossômica, ela aumenta, né? Mas tem que sempre ser discutido com a paciente, né? Se você vai ou não fazer o procedimento invasivo. Tá? Professor, acho que por enquanto as perguntas encerraram, então eu queria só reforçar a questão do critério da circunferência abdominal no diagnóstico da restrição. Porque às vezes a gente passa batido assim, né? Decora o peso, é o abdômen, mas tem um motivo, né, para ser o abdômen, que é justamente o fato da restrição assimétrica, né, que é quando reduz o volume hepático, por assim dizer, né? E aí a cabeça e o fêmur continuam crescendo, porque eles não têm nada a ver com a história, e a reserva no fígado reduz, por isso a circunferência abdominal entra como um critério. Então, acho que é importante entender da onde que veio isso e também lembrar do intervalo entre as pesagens no ultrassom, que não dá para marcar para a semana que vem o novo peso fetal, tem que ser no mínimo 14 dias, para não cair na margem de erro do exame. Acho que são conceitos básicos que nem sempre a gente fica atento ali na prática diária e precisa saber. Ótimo, Juliana. Isso que você mencionou é importante mesmo, né? Eu foquei mais a questão do peso, né? Porque eles têm a nossa primeira triagem aí, né, do peso, né? Mas assim, no começo da apresentação a gente discutiu, né? Todos os critérios biométricos, né? Polo cefálico, abdômen, fêmur, você tem que sempre avaliar porque isso te ajuda, né? São pistas que você tem. Uma coisa que eu não mencionei formalmente, mas que é importante recordar, tá? O termo hoje em dia é restrição de crescimento fetal, tá? Então não vamos mais utilizar restrição de crescimento intrauterino, tá? Então todos esses guidelines recomendam você substituir por restrição de crescimento fetal, tá? Outro termo que não se utiliza mais é aquela questão de restrição de crescimento fetal simétrica ou assimétrica, tá? Então vamos esquecer também isso daí, porque a gente utiliza essa questão de restrição de crescimento fetal precoce e tardia. Que eu também acho, tá, para discutir um pouco, que não é um termo muito apropriado, porque, para mim, o mais importante é o fenótipo do problema, não quando ele surgiu, né? Então, você tem fetos que iniciam uma restrição de crescimento fetal depois de 32 semanas, mas que você vê que tem um fenótipo muito parecido com, né, que puxa mais para as alterações de perfusão placentária, tá? E você tem fetos que têm restrição de crescimento fetal que começam de 32 semanas, e tem um fenótipo mais parecido com alterações de difusão, não de perfusão, né? Mas o que a gente deve evitar utilizar hoje em dia é o termo assimétrico e simétrico, porque isso não ajuda em nada na prática clínica no final, tá? E, professor, uma outra coisa, quando se fala do acompanhamento, depois que você faz o diagnóstico de restrição, fala especificamente sobre o acompanhamento ultrassonográfico. Eu não me recordo, acho que na diretriz da ESOG tem falando sobre a cardiotoco, mas nas outras diretrizes tem também comentando sobre quando fazer e qual intervalo para indicar, e se deveria ser só a cardiotoco computadorizada, especificamente para aquele intervalo que eles propõem? Essa questão da cartola computadorizada é interessante porque o que se demonstrou é que a cartografia computadorizada, por avaliar o traçado, né, de uma forma, né, eletrônica, computadorizada, ela tem uma sensibilidade diferente do olho humano para detectar alterações da variabilidade da frequência cardíaca fetal que a gente detecta no olho humano. Essas alterações elas são bem interessantes porque elas surgem mais ou menos junto quando você começa a ter alteração do IP do ducto venoso. Então, quando o feto começa a ter alteração de hipóxia tecidual miocárdica, a variabilidade curta do traçado ela começa a alterar, tá? Mas uma dimensão que você não vai conseguir ver com o olho humano. Só que o ducto ele precede um pouquinho isso, tá?
Então, o que essas recomendações colocam é o seguinte: se você tiver disponível a cartografia computadorizada, você pode utilizá-la assim em conjunto, tá, com os outros parâmetros Doppler, tá? Ótimo. Agora, a cartografia convencional, né, toda vez que você fizer uma avaliação de vitalidade fetal, né, no feto você já identificou restrição de crescimento, você está autorizado, também você pode pedir para fazer junto o Doppler, artéria umbilical, cerebral, perfil biofísico e cartografia convencional. Tá? Existe uma discussão porque, por exemplo, teoricamente, no estágio 1 de insuficiência placentária, ou seja, uma alteração leve de Doppler, é muito, muito raro eu encontrar uma cartografia convencional com alteração. Tá? Vai ser muito, muito raro. Tá? Mas, não tem nenhum problema você fazer. Por quê? A cartografia ela vai ter um papel de reafirmação assim. Se ela vier normal, você fica muito mais tranquilo. Tá? Se ela vier alterada, aí você vai olha. Gente, é a minha conexão ou vocês também não estão escutando o professor? Também. Deu uma falhadinha agora. Deu uma falhada no som. É mania de residente, eu sempre acho que sou eu que estou com problema. João, agora seu som está fechado, vê se você consegue. Ou pode descompartilhar essa tela, talvez sobrecarregue menos. Colocar o velho e bom fone com fio, né? Acho que vai resolver o problema. Eu estou com um problema no meu Bluetooth aqui no computador, às vezes ele dá umas travadas assim mesmo. Bom, é o seguinte, quando a gente recomenda assim, olha, faça avaliação semanal, faça avaliação 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou diário, enfim, tá? Sempre avaliação integrada, tá? Biometria, líquido, perfil biofísico, Doppler umbilical e cartografia convencional, tá? Isso é o ideal, tá? Que você faça tudo junto, tá? Para você poder ter uma avaliação mais completa aí do que está acontecendo, né? Então, o que nos deve fazer no feto que não tem um diagnóstico fechado no crescimento fetal, você rastrear com a cartografia convencional. E isso não é muito bom, né? Porque você vai ter uma taxa de falso positivo que certamente vai ser muito grande, tá? Mas aquele feto que já fechou o critério de restrição de crescimento fetal, você adicionar a cartografia convencional, os próprios guias aí, todos eles recomendam que você pode colocar junto, tá? Mesmo nos estágios mais iniciais da insuficiência placentária, tá? Respondi a sua pergunta, Juliana? Não sei. Sim. E acho que só para a gente não passar do tempo, que já são 10 para meio-dia, tem aí disponível, professor, a proposta que ficou de segmento para essas gestantes no CAISM? Está fechado o som. Não dá para te escutar, professor. Ju, será que o Dr. João consegue descompartilhar essa tela? Porque isso daqui também interfere. Eu vou escrever para ele, não sei se ele está ouvindo ou se ele só não está conseguindo falar. Coisas da modernidade, né? Então, a gente está terminando assim, mas eu fico muito contente com essa reunião, porque a gente pensou muito em termos
os alunos, como que a gente ia falar, mas o que eu fico mais contente também, né, mais não tão contente quanto, é de ver quantos professores participando, perguntando, professora Eliana, né, aqui com a gente, e assim, é muito bom ter essa qualidade de aula gravada para a gente consultar a qualquer momento. Continua não saindo a voz aqui para a gente, mas deixa só eu fazer um comentário, que acho que é importante, a Juliana perguntou de meio que do nosso protocolo, eu acho que isso é uma coisa essencial, né, Fernanda, a gente ter isso de uma maneira que seja bastante visível, fácil de compreender e disponibilizado em todo lugar, porque nossos alunos, residentes e plantonistas, né, que nós temos plantonistas hoje de várias áreas, que precisam saber qual é o protocolo que está em vigência. Muito bom, isso mesmo, professora Eliana, é disseminar informação, né, é isso que faz o serviço crescer, e a gente é um espelho para muitos outros serviços, então isso é muito importante. Gente, acho que o João está com alguma dificuldade, Ju, você conseguiu falar com ele? Eu escrevi para ele agora, enquanto isso, eu deixei aqui no chat o link que tem a calculadora da Fetal Medicine Foundation para os fetos pequenos. Tem calculadora de várias coisas nesse site. Ela é em inglês, mas é de fácil uso. E, inclusive, uma delas, que inclusive eu acho que é essa que eu coloquei. Não, essa é a do risco. Tem uma que é de manejo, que é Management SGA. Ela tem uma proposta do que fazer com aquela gestante na hora que você está na dúvida. Porque geralmente você não tem todos os guidelines à mão. É esse último link que eu coloquei voltou. Voltou. Gente, perdão, assim, é engraçado. É que ele não entende nada de TI, viu, gente? Isso que eu ia falar, é a tecnologia da informática. Olha, gente, que vexame, né? Incrível, incrível. Desculpa, mas eu estava escutando, eu não conseguia falar. Legal. Vamos disponibilizar, doutora Helena, disponibiliza isso daí, viu? Vamos colocar no drive compartilhado, todo mundo obstetrícia aí, para todo mundo. Vamos disponibilizar, sim, com certeza. Desculpa. Ju, te atrapalhei, você estava falando, né, Ju? Não, era só isso. Era só que tinha esses links e que ajuda geralmente no plantão, 3 horas da manhã, ninguém te responde. Aí pode ajudar. Eu acho até que a gente pode fazer uma coisa diferente. Ó. Se vocês me permitem, só vou mostrar rapidamente aqui. Ó. Isso eu acho que é uma ferramenta que pode ser interessante. A gente compartilhar o link do nosso site aqui. Ó. Peraí, ó. A gente tem num site aqui da Medicina Fetal uma compilação aqui dos... Quer ver? Ó? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, ó. Aqui, ó. Só que como tem informação de paciente, a gente acaba não deixando aberto assim, né? Tem que compartilhar com as contas específicas. Mas eu vou pegar a lista, por exemplo, vamos pegar a lista dos alunos com o Cássio, dos residentes com a Laura, com o professor Fernando, dos docentes do departamento. Acho que agora está compartilhando com vocês aí, né? Não sei se já apareceu aí. Apareceu, né? Então, a gente tem as informações aqui, por exemplo, as agendas dos alunos, os cursos aqui, do ultrassom da medicina fetal, das atividades teóricas, da reunião, né? A gente tem os links aqui, ó, com as reuniões da medicina fetal, os casos que vão ser discutidos, né? Então, acho que isso pode ser interessante. A gente fala para os residentes, né, para os R2, R3 que estão passando, a gente compartilha, mas talvez fazer isso em mais larga escala agora, né? Temos também aqui a parte dos protocolos, que a gente discute, né? Então, vamos compartilhar isso com todo mundo, porque estava em fase de teste, né? Acho que agora dá para a gente abrir mesmo, para todo mundo poder participar e acompanhar, fica mais fácil, né? Mais fácil. Gente, muito bom. Eu vou, pelo avançado da hora, eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento para a gente, tá bom, João e Ju? Ju, você quer falar alguma coisa, Ju? Então, eu queria agradecer. Eu já encerrei. Tá legal, muito obrigado, Ju. Foi ótima a sua participação, viu?
Então, agradecer mais uma vez o departamento pela oportunidade, acho que isso é sempre muito prazeroso e muito construtivo essas discussões, então fica o meu agradecimento e cuidem-se, né? Continuem se cuidando todos e nos encontramos aí nos plantões e no dia a dia, tá? Espero que a gente possa implantar agora essas discussões aí no dia a dia do nosso serviço aí, tá? Continuar na implantação. Obrigado, professora. Muito obrigada, obrigada, Eliana, obrigada a todos os alunos, professores, uma reunião muito importante que vai estar gravada para a gente ir consultando todos esses detalhes, até que a gente compartilhe todos os drives, mas uma aula para a gente assistir várias vezes, com muitas informações importantes. Professor. Muito legal mesmo, viu, João e Juliana. Aproveito hoje para também convidá-los para a próxima reunião. Vou pedir para a Márcia colocar o slide. A próxima reunião, a gente vai falar de imigrantes venezuelanas, né, e trazer 2 trabalhadoras e pesquisadoras humanitárias, que é a doutora Raquel e a enfermeira Leila. Hoje elas são alunas do nosso programa de pós-graduação, mas elas fazem um trabalho incrível nessas questões humanitárias com saúde da mulher. Então, aguardo vocês na semana que vem, tá certo, gente? Um abraço e muito obrigada mais uma vez, doutor Benini e doutora Juliana. Obrigada mesmo. Foi excelente. Tchau, gente. Bom dia, até mais. Obrigado. Boa Foi um prazer. semana. Até Um abraço. boa semana. Até. Tchau, tchau.